Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Direito Unifil aqui na UTV. Eu sou o professor Danilo Delarco e hoje nós vamos começar uma série de programas sobre um tema muito importante, eleições 2024. Esse ano é um ano de eleições e nós temos muitas dúvidas. Será que algumas coisas mudaram, não mudaram? Como é que vai funcionar essa eleição, né? E quem está aqui com a gente para responder essas dúvidas e participar desses programas é o professor Nilson Paulo. Ele é advogado, consultor eleitoral e também um parceiro aí da Unifil, sempre nos nossos eventos e com parceria. Professor Nilson, muito obrigado pela participação, tá? Eu sei que a sua área de atuação é eleitoral, a gente já fez outros programas, né, anteriormente, e hoje nós vamos começar falando então de um tema que é o ano eleitoral, né? 2024 é um ano de eleição, e a gente sabe que as coisas não funcionam como nos demais anos, né? A sociedade, a política, né, fica mais agitada, né, em relação a essas eleições. E eu queria saber, assim, a gente nesse primeiro programa, explicar um pouco para quem está nos assistindo, como é que funciona esse ano de eleição, né? Como é que são as regras, esse ano especificamente, 2024? Que tipo de eleição que a gente vai enfrentar, né? Quem que a gente vai ter que votar em quem? Vereador, prefeito, governador, senador, como é que funciona isso? Explica um pouquinho para a gente essa questão do sistema eleitoral, essa divisão, como é que vai ser esse ano? Muito bem. Primeiro agradecer, né, professor Danilo, o convite, novamente estar aqui, né? E olha, estivemos aqui há 4 anos atrás, né? Veja como o tempo passa muito rapidamente e é assim todo o movimento. 2024, portanto, são as eleições municipais. As eleições municipais são as eleições mais vibrantes. São aquelas eleições em que, de fato, o eleitor está muito próximo do candidato, não é? Nós conseguimos sempre trazer para as eleições municipais um conceito muito importante da própria política, do próprio processo eleitoral, que é o seguinte: busca-se a eleição distrital. O que é a eleição distrital? A eleição distrital é aquela eleição em que o eleitor está, o candidato e o eleitor, ele é de uma região. Sim. Então, quando nós temos nas eleições gerais, no Brasil nós temos eleições a cada 2 anos. O ano é par, tem eleição. Em um ano par, a eleição é municipal. Em outro ano par, a eleição é chamada eleição geral, que é a eleição para presidente, governador, senador, deputados. Agora, no ano de 2024, portanto, um ano par, eleições municipais. Essas eleições municipais, nós falamos, olha, as eleições municipais são as eleições distrital. O candidato é do município, o candidato é conhecido do eleitor, o eleitor conhece, do eleitor, vizinho, do bairro, eleitor, vizinho, do trabalho, da atividade. Isto que é a eleição distrital, em que não há um candidato lá do sul do estado buscando votos no norte do estado, nem o candidato do norte do estado no leste, no oeste. Portanto, eleições em 2024 são as eleições municipais, são as eleições vibrantes e bastante participativas. Tá. Então, esse ano a gente só vai ter discussão em termos de campanha de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Exatamente. Só esses três cargos. Pois é. Então nós temos eleições gerais, eleições municipais. 2024, eleições municipais. Quais são os cargos que estão em disputa em 2024? Prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Em todo o território nacional. Nós temos hoje mais de 5.500 municípios no Brasil e, portanto, nós teremos aí eleições com vagas, professor Danilo, para mais de 5.000 candidatos ou vagas existentes, né? Candidatos são muito mais, vagas existentes de mais de 5.500 para prefeitos e vice-prefeitos. E isso é uma oportunidade. E para vereadores, cada município também em 2024 realiza a eleição para escolher os vereadores, os parlamentares municipais. E nós temos mais de 50.000 vagas de vereadores em todo o Brasil. Cada município tem uma Câmara de Vereador, né? E no mínimo, professor, são 9 vagas em um município. Não há município no Brasil que tenha menos de 9 vagas.
E aí cada município também tem autonomia para criar o número de cadeiras, dependendo da população. E para ter um exemplo, né? Em Londrina são 19 cadeiras, em Cambé são 10 cadeiras, e aqui na cidade de Bela Vista do Paraíso são 9 cadeiras. Cada município tem autonomia e, portanto, eleição de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Entendi. E professor Nilson, quem que pode ser candidato, assim, a idade? Como é que funciona? As pessoas querem tá pensando, às vezes, se candidatar, como você falou, é uma oportunidade, né? E a idade que a pessoa tem que ter, como é que funciona isso? Muito bem. E, de fato, né, as pessoas podem nunca ter pensado em ser candidato, mas podem também ter pensado, olha, eu gostaria de ser candidato. Quais são, portanto, os requisitos para ser candidato? Primeiro, para ser candidato a prefeito e vice-prefeito, a idade mínima é de 21 anos. Tá. Para ser candidato a vereador, a idade mínima é de 18 anos. Mas estes não são apenas o único, não é apenas o único requisito para ser candidato. Temos alguns outros requisitos. Então, idade é o primeiro. Tá. Segundo, ser brasileiro. E aqui, portanto, vai uma informação interessante. Tem que ser brasileiro, nato ou naturalizado, e, portanto, as pessoas que estão no país, e aqui na nossa região nós temos muitos refugiados, os refugiados, eles não podem participar do processo eleitoral por conta exatamente deste requisito de ser brasileiro. Terceiro requisito, tem que estar filiado a um partido político. Obrigatoriamente, no sistema eleitoral brasileiro, a filiação partidária, ela é obrigatória. Nós temos no Brasil aí 30 partidos, portanto, a pessoa que pretende ser candidato, procure um partido, filie-se e aí preenche mais um requisito. Outro requisito, obrigatoriamente precisa estar alistado como eleitor. Lógico, né? Precisa ser eleitor, precisa, portanto, comparecer à Justiça Eleitoral. Na verdade, nem precisa comparecer, porque hoje é possível... Precisa estar regular, né? Precisa estar regular, filiado, alistado como eleitor, e isso ele pode fazer diretamente na plataforma, diretamente na internet. É eleitor, é um outro requisito. Mais um requisito para ser candidato. Obrigatoriamente tem que estar alistado como eleitor no local da votação, da eleição. Não é possível ser eleitor na cidade A e ser candidato na cidade B. Então tem que ser eleitor na cidade em que acontece a eleição. E o outro requisito, que é um requisito amplo, é estar com os seus direitos políticos em dia. Não é? Pode acontecer da pessoa ter todos estes requisitos e aí ter aí um problema ou responder a uma ação de improbidade. Hoje nós temos a chamada lei da ficha limpa, né? E a lei da ficha limpa, a bem da verdade, é uma lei com vários outros requisitos para a pessoa ser candidato. E atenção, muito importante, professor Danilo. Tudo bem, mas eu quero filiar. Eu quero regularizar meu título de eleitor. Eu ainda tenho prazo para isso? Você vai responder depois do intervalo. Nós vamos chamar o intervalo rapidinho e você já responde depois do intervalo. Será que você tem prazo para poder fazer isso? Fica aí, não saia, a gente volta já. Construção e reconstrução desse monumento histórico de Londrina é tão fascinante quanto a visitação. Um presente de Natal para a cidade dos anos de 1950, o cinema, original vocação, foi idealizado e concretizado por empresários da época. Uma obra arquitetônica de Vila Nova Artigas tornou-se cine-teatro ao longo da trajetória, já pertencente à Universidade Estadual de Londrina. Já era apenas teatro quando foi alvo de um incêndio desolador que destruiu quase todo o prédio em 2012. Porém, com esforços reais, o Ouro Verde foi reinaugurado em 2017 e como patrimônio histórico-cultural tombado no Paraná, com todas as características originais preservadas.
Oi, gente! Hoje eu quero fazer um convite muito especial para você. Acompanhe tudo que rola na UTV através das nossas redes sociais, Facebook, Instagram. Vem com a gente, UTV mais perto de você. Olá, voltamos com o programa Direito Unifil aqui na UTV. Nós estamos discutindo sobre as eleições de 2024. Se você ligou agora, nós vamos falar um pouquinho sobre as eleições de 2024 e quem está aqui com a gente é o professor Nilson Paulo. Professor Nilson, nós terminamos o primeiro bloco falando dos requisitos, né? Quem quer ser candidato. Eu queria que você repetisse rapidamente para nós quem que pode ser candidato, né? E você estava falando que tem um prazo para você se inscrever, se filiar, e aí você explica para a gente que eu cortei justamente ali, você respondeu o prazo que o cidadão ainda tem. Então, quem está nos assistindo no nosso programa e tem interesse em ser candidato, né, o que ele tem que observar? Né? Perfeito. Exatamente. Então, é o ano das eleições e algumas pessoas ainda podem ser candidatos preenchendo alguns requisitos. Idade mínima de 21 anos para candidatos a prefeitos e vice-prefeitos, 18 anos para candidatos a vereadores, ser brasileiro nato ou naturalizado, ser filiado a um partido político, nós temos hoje 30 partidos políticos no Brasil, basta procurar, fazer a filiação, estar com seu alistamento eleitoral regular, se ainda não é eleitor, há necessidade obrigatoriamente de ter o seu título eleitoral, residir, ter domicílio no local da eleição, não é possível ter o domicílio eleitoral em um local e ser candidato em outro local, e, finalmente, ter todos os seus direitos políticos ainda vigentes, sem nenhum problema. Ou seja, respeitando a lei da ficha limpa. Respeitando a lei da ficha limpa. E aí, a pergunta, né, poderia ser o seguinte, puxa, mas ainda tenho tempo para fazer essa filiação, buscar estes requisitos? Sim, existe um prazo para que todos estes requisitos estejam preenchidos. Qual é o prazo? O prazo é de 6 de abril de 2024, há 6 meses antes das eleições. Então, até 6 de abril de 2024, quem quiser ser candidato e não tinha nenhum partido ainda, a pessoa tem que até 6 de abril se filiar a um partido e preencher esses requisitos para poder ser candidato. E quem que ele, ao se filiar ao partido, o partido que vai inscrevê-lo? Perfeitamente, né? Ele procura o partido, verifica qual partido você tenha mais proximidade com o programa do partido, com a ideologia do partido, procure um partido e o partido, de posse da manifestação de vontade, de intenção, o partido realiza a filiação partidária, que hoje é tudo eletrônico, né? Existe o Filia Web, mas isso é competência do partido, não é possível a pessoa ter a iniciativa e buscar na internet a sua filiação direta. E olha, eu acho até que é uma boa ideia, viu, professor? A pessoa procura o partido e por que não? Ela poderá fazer a sua filiação, inserir seus dados, mas ainda não temos esta facilidade, ainda é de competência do partido. Né? O partido é uma entidade jurídica e o partido é que tem todo este controle. E já que a gente está falando de filiação, tem algumas perguntas aqui em relação a isso. Eu fui lá e me filiei, né? Aí, sei lá, participei de algumas reuniões ou conheci algumas pessoas e vi que não era bem aquele que eu queria, entendeu? Tem como eu trocar de partido? Se dá tempo ou não? Agora, como está muito perto, você não pode correr o risco. Olha, a colocação é muito boa, de fato, né? A pessoa pode filiar-se a um partido, considerando que a data final é dia 6 de abril, mas neste momento eu quero me filiar neste momento. É possível? É possível. Procure o partido, faça a sua filiação, participe, conheça de fato o partido para saber se é ali mesmo que você quer ficar. Quer trocar de partido? Tem uma data, né? A data final é dia 6 de abril. Entendi. Se trocar depois do dia 6 de abril, essa pessoa não poderá participar do processo de escolha, que já vamos falar. A filiação por si só não garante que a pessoa será candidata, mas preencheu um requisito. Quer trocar de partido? Sem nenhum problema, pode trocar. Somente não poderá trocar de partido depois do prazo final,
que será no dia 6 de abril. Ou seja, até antes do dia 6 ele ainda consegue, se for possível, e ele achar que é viável, trocar de partido. Nenhum problema. Depois do dia 6, aí ele já vai comprometer perfeitamente a candidatura. Né? E uma outra dúvida que poderia surgir é o seguinte, eu já sou filiado a um partido político, né? Eu posso agora filiar a um outro partido político? Eu preciso informar o partido anterior? Olha, embora a lei sugira que você informe o partido anterior, que você informe a Justiça Eleitoral, mas se você não fizer isso, se você fizer uma nova filiação, o que vale para a Justiça Eleitoral é a última filiação. Mesmo você não tendo informado... Mesmo não tendo informado o partido anterior, mesmo não tendo informado a Justiça Eleitoral, a Justiça Eleitoral recebe a vontade do candidato de querer estar nesse último partido. É como se a mais nova revogasse a anterior. Perfeitamente. Ela revoga automaticamente. Como o sistema é eletrônico, quando insere uma nova filiação, a filiação anterior, ela deixa de existir. Entendi. E, bom, prazo, você já falou, né, que é dia 6. Escolher o partido, acredito que cada um vai analisar, conforme que você falou, a sua ideologia, né? Perfeito. Então, conforme você vai analisar os partidos mais próximos daquilo que você pensa, você vai escolher e vai participar das reuniões, das campanhas, né? Para você entender. Poder trocar, você já explicou que pode desde que você... E se trocar depois, aí ele não participa, né? Aqui nós temos algumas situações. Então, o dia 6 de abril termina o prazo de filiação. Já é candidato? Não, não é candidato ainda. O partido vai realizar a convenção partidária, que será lá no mês de julho, a convenção. E lá na convenção o partido vai escolher os candidatos. Por quê? Porque nós temos poucas vagas também dentro do partido. Nós vamos falar disso mais para frente, mas nós podemos rapidamente falar o seguinte, o partido... ele tem poucas vagas. Ele tem uma vaga de candidato a prefeito, uma vaga de candidato a vice-prefeito e tem as vagas para candidatos a vereadores, que é o número de cadeiras no município, mais um. Entendi. Então, se o município tem 9 cadeiras, é 9 mais 1, 10. Então, portanto, tem que ter a convenção. Mas, se trocar de partido depois, ele ficará fora deste processo de escolha. Se eleito, ele também terá muitas dificuldades para trocar de partido. Se for eleito, somente irá trocar de partido com autorização judicial, se o partido não seguir o programa partidário, e aí ele estará autorizado sempre com uma autorização judicial, se eleito. Se não for eleito, ele pode trocar de partido a qualquer momento. Professor, você vê, passou rápido, né? Muito rápido. Nós já terminamos o primeiro, por isso que eu faço uma série de programas, para a gente poder falar com mais profundidade. Então, nós terminamos esse primeiro programa, tá? Agradeço a tua participação, você ficar aqui com a gente, quem está nos assistindo vai continuar aí com a nossa programação. Nós vamos ter outros programas, né, com o professor Nilson, pelo menos mais uns 3, para explicar mais detalhadamente essa questão eleitoral. Tá? Mas eu quero deixar sempre um recadinho aqui. Nós temos pós-graduação na Unifil. Né? Esse é um programa Direito Unifil, e a gente sempre fala no final, se você quer fazer uma pós-graduação, você vem para a Unifil. Existe um leque de opções, com qualidade, com pós-presenciais, em EAD, você tem várias opções de escolha, um preço que cabe no seu bolso. Na área do direito, a gente tem direito penal, direito civil, direito do trabalho, previdenciário, perícias judiciais, notarial. Existe um leque de opções, previdenciário, um leque de opções que você pode escolher e vir para cá. Então, se você pensa em fazer uma pós-graduação na área do direito, vem para a Unifil. Continue nossa programação. Muito obrigado pela sua audiência e acompanhe os nossos próximos programas que a gente vai falar mais de eleição 2024. Até mais.